Sêneca foi um dos homens mais ricos de toda a Roma antiga e, ao mesmo tempo, o filósofo que mais escreveu sobre como não ser escravo do próprio dinheiro. Ele administrou fortunas, sobreviveu a acusações, exílio e perda total de patrimônio, e reconstruiu tudo de novo. O que ele aprendeu nesse caminho não são teorias abstratas, são segredos financeiros práticos que a maioria das pessoas ricas de hoje aplica silenciosamente, sem nunca falar sobre isso em público. Hoje você vai conhecer 10 desses segredos, direto ao ponto, sem enrolação. Antes de começar, deixe o like nesse vídeo agora, escreve nos comentários, Sêneca sabia, e se inscreve no canal, porque toda semana trazemos filosofia estoica aplicada à vida real. Número 1. Sêneca sabia que riqueza sem controle é apenas ansiedade disfarçada. O primeiro segredo de Sêneca é talvez o mais contraintuitivo de todos. Ele acreditava que possuir muito dinheiro sem o devido controle sobre a própria mente não trazia paz alguma. Trazia apenas uma versão mais cara da mesma ansiedade que atormenta quem tem pouco. Em suas cartas a Lucílio, ele descreveu conhecidos extremamente ricos que viviam constantemente aterrorizados com a possibilidade de perder tudo, verificando obsessivamente seus investimentos, incapazes de dormir tranquilos apesar da fortuna acumulada. Esse segredo é aplicado hoje pelas pessoas que realmente entendem riqueza. Elas não medem sucesso apenas pelo saldo bancário, mas pela tranquilidade com que conseguem administrar esse saldo. Antes de buscar mais dinheiro, Sêneca ensinava que era necessário primeiro dominar a própria relação com o dinheiro que já se tem, porque quem não consegue ficar em paz com uma quantia pequena, dificilmente vai encontrar paz com uma quantia maior. O problema nunca foi a quantidade, sempre foi o controle interno sobre ela. Ricos de verdade, os que mantêm a fortuna por gerações, praticam esse controle constantemente. Eles revisam decisões com calma, evitam reações emocionais a flutuações de mercado e tratam o dinheiro como uma ferramenta, não como uma extensão da própria identidade. Essa calma interna, mais do que qualquer estratégia de investimento, é o que realmente separa riqueza duradoura de riqueza temporária que desaparece na primeira crise. Sêneca ilustrava isso com um exemplo direto. Ele conhecia pessoas extremamente ricas que, apesar de terem tudo material que poderiam desejar, viviam em um estado constante de alerta, temendo perder posição, comparando-se obsessivamente com quem tinha ainda mais, incapazes de simplesmente desfrutar do que já haviam construído. Para ele, isso não era riqueza, era uma prisão disfarçada de abundância. A verdadeira riqueza, segundo Sêneca, só existe quando a pessoa consegue olhar para seus recursos com serenidade, sem a ansiedade constante de que tudo pode desaparecer a qualquer momento. Essa distinção é essencial para quem está construindo riqueza hoje. O objetivo nunca deveria ser apenas acumular mais, mas acumular de uma forma que permita manter a paz mental ao longo do processo inteiro. Uma pessoa que sacrifica completamente sua tranquilidade em nome de mais dinheiro está, na prática, trocando a única coisa que o dinheiro deveria comprar: segurança e paz, por ainda mais motivos de preocupação. Uma forma prática de aplicar esse primeiro segredo é avaliar periodicamente se o aumento de patrimônio ao longo do tempo tem vindo acompanhado de mais tranquilidade ou de mais ansiedade. Se a resposta for a segunda opção, isso é um sinal claro de que algo na relação com o dinheiro precisa ser ajustado, independentemente de quanto esse patrimônio continue crescendo numericamente. Sêneca recomendava, especificamente, que essa avaliação fosse feita sem julgamento nem culpa, apenas como uma observação honesta e recorrente. Ele entendia que ajustar a relação com o dinheiro é um processo contínuo, não uma correção única e definitiva.
Mesmo pessoas que já dominam boa parte dessa disciplina precisam revisitá-la regularmente, porque novas circunstâncias financeiras trazem sempre novos desafios emocionais que merecem atenção renovada. Escreve: Sêneca sabia. Se você já percebeu que a ansiedade financeira não desaparece automaticamente com mais dinheiro. Número 2. Sêneca sabia que o luxo verdadeiro é não precisar dele. Sêneca possuía propriedades, servos e recursos que a maioria de seus contemporâneos jamais teria. Mas ele praticava deliberadamente períodos regulares de privação voluntária. Dormia em superfícies duras, comia apenas o alimento mais básico disponível e usava roupas simples, mesmo tendo acesso a tudo que havia de mais luxuoso em Roma. Ele fazia isso por um motivo estratégico específico, para testar constantemente se ainda conseguia viver bem sem o luxo, garantindo que nunca se tornasse dependente dele. Esse segredo é praticado por pessoas ricas, discretas até hoje. Elas mantêm um padrão de vida deliberadamente mais simples do que poderiam sustentar, não por escassez, mas por estratégia. Isso cria uma reserva emocional enorme. Se algo mudar, se um investimento falhar, se uma fonte de renda desaparecer, essa pessoa já sabe na prática que consegue viver perfeitamente bem com muito menos, porque já testou isso voluntariamente antes. A maioria das pessoas faz o oposto. Aumenta o padrão de consumo assim que a renda aumenta, criando uma dependência crescente de um estilo de vida cada vez mais caro. Isso é exatamente o que Sêneca alertava para evitar, porque quanto mais você depende do luxo para se sentir bem, mais vulnerável você se torna a qualquer mudança externa nas circunstâncias. Existe um exercício específico que Sêneca recomendava para cultivar essa disciplina. Reservar periodicamente alguns dias para viver de forma deliberadamente mais simples do que o necessário. Comer menos, gastar menos, usar menos recursos do que normalmente estariam disponíveis. Não como punição, mas como treino. Esse exercício, praticado com regularidade, mantém viva a capacidade de viver bem com pouco, garantindo que o padrão de vida nunca se torne uma prisão da qual a pessoa depende para se sentir segura ou feliz. O resultado prático disso é uma liberdade financeira genuína. Quem já provou a si mesmo que consegue viver bem com menos recursos não sente o mesmo medo que a maioria sente diante de qualquer instabilidade econômica. Essa pessoa pode tomar decisões financeiras mais ousadas, correr riscos calculados com mais tranquilidade e recuperar-se de reveses com muito mais rapidez, precisamente porque nunca perdeu a capacidade de viver com simplicidade quando necessário. Um exemplo concreto que Sêneca costumava usar era o de perguntar, diante de qualquer novo luxo adquirido, o que aconteceria se esse luxo específico desaparecesse amanhã? Se a resposta envolvesse sofrimento genuíno e desproporcional, isso indicava uma dependência excessiva daquele item específico, um sinal de que a simplicidade voluntária precisava ser praticada com mais frequência naquela área da vida. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que simplicidade voluntária é uma forma de proteção financeira, não de privação. Número 3. Sêneca sabia que perder dinheiro rapidamente revela quem você realmente é. Sêneca perdeu, em determinado momento de sua vida, uma parte substancial de sua fortuna através de acusações políticas e confisco imperial. Em vez de tratar isso como catástrofe total, ele escreveu que a forma como reagimos à perda financeira revela mais sobre nosso caráter do que a forma como lidamos com a própria riqueza. Quem se desespera completamente ao perder dinheiro nunca teve de fato controle sobre ele. Apenas o possuía temporariamente enquanto a sorte permitia. Esse segredo é praticado por investidores experientes que entendem os altos e baixos naturais de qualquer trajetória financeira real.
Eles se preparam mentalmente para perdas antes que elas aconteçam, tratando reveses temporários como parte esperada do processo, não como sinal de fracasso definitivo. Essa preparação mental antecipada é o que permite que essas pessoas se recuperem rapidamente, em vez de ficarem paralisadas pelo medo depois de uma perda. Sêneca reconstruiu sua fortuna depois da queda e atribuía essa capacidade diretamente à disciplina mental, que já havia cultivado antes da crise acontecer. Quem espera para desenvolver resiliência financeira apenas quando a crise já chegou, geralmente descobre tarde demais que não estava preparado. Essa preparação mental prévia envolvia um exercício específico que Sêneca praticava regularmente: imaginar, de forma deliberada e realista, os piores cenários financeiros possíveis antes que eles acontecessem de fato. Não para viver com medo constante, mas para remover o elemento surpresa de qualquer reversão futura. Quando a mente já visitou mentalmente a possibilidade de perda, a perda real, se e quando acontecer, causa muito menos choque e paralisia do que causaria em alguém que nunca considerou essa possibilidade antes. Investidores experientes praticam uma versão moderna exatamente desse princípio. Eles calculam, antes de qualquer investimento, o que aconteceria em um cenário de perda total e se preparam emocionalmente para essa possibilidade antes de comprometer recursos. Essa prática, apesar de parecer pessimista à primeira vista, é na verdade profundamente libertadora, porque remove o terror da incerteza, substituindo-o por uma aceitação racional de que perdas fazem parte de qualquer trajetória financeira real, e que a capacidade de se recuperar importa muito mais do que a garantia impossível de nunca perder nada. Sêneca ainda acrescentava um detalhe importante: a velocidade da recuperação, depois de uma perda, depende diretamente de quanto da identidade da pessoa estava atrelada àquela riqueza específica. Quem constrói sua identidade em torno do próprio caráter, conhecimento e disciplina se recupera rapidamente, porque essas qualidades nunca foram perdidas junto com o dinheiro. Quem constrói sua identidade em torno da própria riqueza sofre um golpe muito mais profundo, porque a perda financeira se torna também uma crise de identidade pessoal. Escreve: Sêneca sabia se você já passou por uma perda financeira e conseguiu se reerguer depois. Número 4. Sêneca sabia que tempo perdido é a única perda irreversível. Entre todas as coisas que podem ser perdidas, dinheiro, propriedades, posição social, Sêneca considerava o tempo a única perda verdadeiramente irrecuperável. Dinheiro perdido pode ser reconstruído. Tempo gasto de forma descuidada nunca retorna. Esse princípio, embora pareça filosófico, tem uma aplicação financeira direta e poderosa. Cada hora gasta sem propósito claro é literalmente capital produtivo que nunca mais estará disponível. Pessoas que constroem riqueza de forma consistente tratam o próprio tempo com o mesmo rigor que tratam o dinheiro. Elas avaliam constantemente se as horas do dia estão sendo direcionadas para atividades que geram valor real, no presente ou no futuro, ou se estão sendo desperdiçadas em distrações que não levam a lugar nenhum. Essa avaliação constante do próprio tempo é, segundo Sêneca, ainda mais importante do que qualquer avaliação de investimentos financeiros tradicionais. A prática aqui é simples de descrever. No fim de cada semana, pergunte quantas horas foram investidas em algo que constrói seu futuro financeiro e quantas foram simplesmente consumidas sem retorno algum. Repetido semanalmente, esse exame revela padrões de desperdício de tempo que, corrigidos, liberam uma quantidade enorme de capacidade produtiva não utilizada. Sêneca ia além ao afirmar que a maioria das pessoas trata seu dinheiro com muito mais cuidado do que trata seu próprio tempo.
Elas protegem cada centavo com atenção, mas permitem que horas inteiras sejam consumidas por distrações, procrastinação ou atividades sem propósito real, sem nunca calcular o custo verdadeiro dessa perda. Ele considerava essa inversão de prioridades um dos erros mais graves e mais comuns entre todas as pessoas, ricas ou pobres, de sua época. Aplicado à construção de riqueza moderna, esse princípio sugere tratar cada hora disponível com o mesmo rigor que se trata um investimento financeiro, perguntando constantemente se aquele tempo específico está sendo direcionado para algo que constrói valor futuro, ou se está sendo simplesmente gasto sem retorno. Pessoas que aplicam esse rigor descobrem, com o tempo, que conseguem produzir e construir muito mais do que imaginavam, simplesmente por eliminar o desperdício de tempo que a maioria das pessoas nunca sequer percebe que está acontecendo. Sêneca também alertava contra um erro específico: emprestar o próprio tempo livremente para qualquer pessoa que o solicitasse, sem considerar se aquele compromisso realmente merecia ser priorizado. Ele recomendava tratar pedidos de tempo alheio com o mesmo cuidado que se trataria um pedido de empréstimo financeiro, avaliando cuidadosamente antes de conceder, porque tempo emprestado sem critério, assim como dinheiro emprestado sem critério, raramente retorna com o valor que deveria. Se inscreve no canal se você quer continuar aprendendo como Sêneca administrava tempo e dinheiro como recursos igualmente valiosos. Número 5. Sêneca sabia que dinheiro emprestado é liberdade emprestada. Sêneca alertava fortemente contra dívidas desnecessárias, não apenas por razões financeiras óbvias, mas por uma razão mais profunda. Toda dívida representa uma parcela de liberdade pessoal entregue a outra pessoa. Quem deve dinheiro está, de alguma forma, sujeito às condições, prazos e exigências de quem emprestou. Uma posição que reduz diretamente a autonomia sobre as próprias decisões futuras. Esse segredo é praticado por pessoas financeiramente disciplinadas até hoje. Elas avaliam qualquer dívida, não apenas pelo custo em juros, mas pelo custo em liberdade que essa dívida representa. Uma dívida que financia algo que gera valor real e mensurável pode fazer sentido estratégico. Uma dívida usada para sustentar consumo imediato, sem geração de valor futuro, é exatamente o tipo de armadilha que Sêneca alertava para evitar a todo custo. A disciplina aqui exige perguntar, antes de qualquer dívida nova: essa dívida está comprando liberdade futura através de algo que vai gerar retorno, ou está apenas emprestando liberdade presente, criando obrigação sem contrapartida real de valor? Sêneca argumentava que a segunda opção era uma das formas mais silenciosas de escravidão voluntária que uma pessoa poderia aceitar para si mesma. Ele observava com clareza que muitas pessoas na Roma antiga viviam endividadas justamente para sustentar aparências sociais, propriedades maiores do que precisavam, celebrações mais extravagantes do que podiam pagar, posses que existiam apenas para impressionar terceiros. Essa mesma dinâmica se repete hoje, talvez de forma ainda mais intensa, com facilidades de crédito que tornam extremamente fácil comprometer o futuro financeiro para sustentar um padrão de consumo presente que não corresponde à realidade financeira real da pessoa. A recomendação prática de Sêneca era tratar toda dívida como um contrato de liberdade reduzida, aceito apenas quando estritamente necessário e quando o benefício futuro claramente superasse essa perda de autonomia. Ele não condenava toda forma de crédito. Reconhecia que, usado estrategicamente, o crédito poderia acelerar oportunidades reais. Mas insistia que a maioria das dívidas contraídas por impulso ou pressão social nunca justificava o preço de liberdade que representavam a longo prazo.
Existe ainda um efeito psicológico importante da dívida que Sêneca identificava. Quanto mais comprometido financeiramente alguém está, menos disposto fica a assumir riscos saudáveis ou a recusar oportunidades ruins que aparecem simplesmente porque o dinheiro imediato parece necessário. Esse efeito cria um ciclo difícil de quebrar. A dívida gera urgência financeira e essa urgência leva a decisões cada vez piores, comprometendo ainda mais a liberdade futura. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu na prática como uma dívida limitou suas próprias decisões financeiras futuras? Número 6. Sêneca sabia que riqueza mostrada atrai problemas desnecessários. Sêneca observava que exibir riqueza publicamente atraía inveja, pedidos constantes e uma atenção indesejada que raramente trazia benefício real para quem a possuía. Ele próprio, apesar de sua fortuna considerável, evitava a ostentação exagerada, entendendo que riqueza visível demais criava vulnerabilidades sociais e políticas que riqueza discreta simplesmente não gerava. Esse segredo permanece extremamente relevante hoje. Pessoas que exibem constantemente conquistas financeiras atraem comparações, julgamentos e até tentativas de manipulação de pessoas ao redor que percebem uma oportunidade de se beneficiar dessa exposição. Quem mantém sua situação financeira real discreta, por outro lado, preserva a capacidade de tomar decisões livres de pressão social e de manipulação externa baseada em percepção de riqueza. A prática de Sêneca aqui não era esconder por vergonha, mas proteger por estratégia. Ele entendia que quanto menos os outros soubessem sobre sua real situação financeira, mais livre ele permanecia para tomar decisões baseadas puramente em seus próprios critérios, sem interferência de expectativas alheias geradas pela percepção pública de sua riqueza. Existe também um aspecto psicológico importante nesse segredo. Quando uma pessoa exibe riqueza constantemente, ela cria, sem perceber, uma pressão interna para manter essa aparência a qualquer custo, mesmo quando as circunstâncias reais mudam. Isso leva muitas pessoas a continuarem gastando de forma insustentável, apenas para não parecerem terem perdido status. Uma armadilha que Sêneca identificava claramente como um dos caminhos mais rápidos para a ruína financeira disfarçada de sucesso contínuo. A descrição financeira, praticada por Sêneca e por muitas pessoas verdadeiramente ricas ao longo da história, funciona como uma proteção dupla. Protege contra a inveja e manipulação externa e também protege contra a própria armadilha interna de precisar manter aparências que não correspondem mais à realidade financeira presente. Quem não anuncia sua riqueza também não precisa fingir tê-la quando as circunstâncias mudam. Sêneca observava ainda que a exibição constante de riqueza convidava, praticamente sempre, a pedidos financeiros de conhecidos distantes, propostas de negócio duvidosas e uma atenção social que raramente trazia benefício genuíno. Ele recomendava que quem realmente prosperava financeiramente cultivasse o hábito de deixar que suas ações falassem por si sem necessidade de anúncio constante. Uma prática que, segundo ele, atraía muito menos complicação e muito mais paz de espírito ao longo do tempo. Curte esse vídeo se você já percebeu como manter discrição financeira te protege de pressões desnecessárias. Número 7. Sêneca sabia que a pressa é inimiga de decisões financeiras sólidas. Sêneca criticava fortemente a impulsividade em qualquer área da vida e aplicava esse princípio diretamente às decisões financeiras. Ele observava que a maioria dos grandes erros financeiros de sua época nascia não da falta de informação, mas da pressa em decidir sem a devida reflexão. Pessoas que investiam, gastavam ou se comprometiam financeiramente movidas por urgência emocional, não por análise racional cuidadosa.
Esse segredo é praticado hoje por investidores experientes que impõem a si mesmos um período obrigatório de reflexão antes de qualquer decisão financeira significativa. Eles resistem deliberadamente à pressão de decidir rapidamente, mesmo quando uma oportunidade parece urgente, porque entendem que oportunidades genuinamente boas raramente desaparecem em questão de horas, e oportunidades que exigem decisão imediata, sob pressão extrema, frequentemente escondem riscos que só ficam visíveis depois de análise mais cuidadosa. A prática recomendada por Sêneca era simples. Diante de qualquer decisão financeira importante, dormir sobre o assunto pelo menos uma noite antes de agir. Esse intervalo, por mais simples que pareça, permite que a razão, e não a urgência emocional do momento, tome a decisão final. E isso, sozinho, já evita grande parte dos erros financeiros mais comuns. Sêneca observava que a pressão de decidir rapidamente e frequentemente vinha de fontes externas, interessadas em uma resposta imediata. Vendedores, intermediários ou circunstâncias criadas artificialmente para parecerem mais urgentes do que realmente eram. Ele alertava que qualquer situação que exigisse decisão financeira imediata, sem tempo para reflexão adequada, deveria ser tratada com desconfiança redobrada, precisamente porque a pressa raramente favorece quem está sendo pressionado a decidir rápido. Esse princípio se aplica diretamente a decisões financeiras modernas, ofertas com prazo artificialmente curto, oportunidades apresentadas como únicas e irrepetíveis, promessas de retorno rápido que exigem ação imediata. Todos esses são sinais de alerta que Sêneca reconheceria instantaneamente. A disciplina de sempre exigir tempo de reflexão, independentemente da pressão externa, protege contra a grande maioria das decisões financeiras que, olhando em retrospecto, a pessoa reconhece que nunca deveria ter tomado tão rapidamente. Vale notar que essa disciplina não é sobre indecisão crônica ou medo de agir. Sêneca era um homem de ação em diversos aspectos de sua vida. A diferença está em separar claramente o tempo de reflexão do tempo de execução. Uma vez tomada a decisão, com calma e clareza, a ação deveria ser rápida e decisiva. O problema nunca foi agir rapidamente depois de decidir bem. Foi decidir rapidamente sob pressão, sem o devido tempo de reflexão anterior. Escreve Sêneca sabia se você já evitou um erro financeiro simplesmente esperando um pouco antes de decidir. Número 8. Sêneca sabia que educação financeira vale mais que herança. Sêneca acreditava profundamente que o conhecimento transmitido através de educação valia mais do que qualquer herança material transmitida entre gerações. Ele argumentava que uma pessoa que recebe fortuna sem entender como ela foi construída ou como administrá-la corretamente, tende a perdê-la rapidamente, enquanto uma pessoa que recebe apenas conhecimento e disciplina consegue reconstruir riqueza, mesmo partindo do zero absoluto. Esse segredo explica um padrão observado repetidamente ao longo da história. Fortunas herdadas sem a devida educação financeira frequentemente desaparecem em uma ou duas gerações, enquanto o conhecimento e a disciplina financeira, quando transmitidos corretamente, permitem que novas fortunas sejam construídas repetidamente, independentemente das circunstâncias externas de cada geração. Aplicado à vida individual, esse segredo sugere que investir na própria educação financeira, entender como o dinheiro funciona, como decisões de longo prazo se acumulam, como riscos devem ser avaliados, é um investimento que nenhuma herança material consegue substituir. Quem possui esse conhecimento consegue reconstruir riqueza diversas vezes ao longo da vida, se necessário. Quem possui apenas dinheiro sem esse conhecimento está permanentemente vulnerável a perdê-lo definitivamente na primeira grande dificuldade. Sêneca dedicava boa parte de seus escritos justamente a ensinar.
não apenas princípios abstratos, mas formas práticas de pensar sobre dinheiro, risco e planejamento de longo prazo. Ele acreditava que essa transmissão de conhecimento era o verdadeiro legado que valia a pena deixar, muito mais valioso do que qualquer soma específica de dinheiro, porque o conhecimento poderia ser aplicado repetidamente, em qualquer circunstância futura, enquanto uma quantia fixa de dinheiro, uma vez perdida ou mal administrada, simplesmente desaparecia. A recomendação prática que se extrai desse segredo é dedicar tempo regular e deliberado ao próprio desenvolvimento financeiro. Ler, estudar, questionar, entender profundamente como decisões financeiras funcionam, em vez de depender inteiramente de terceiros ou de sorte para administrar recursos. Esse investimento em conhecimento, composto ao longo de anos, cria uma independência financeira muito mais sólida do que qualquer quantia herdada sem o devido entendimento de como preservá-la e fazê-la crescer. Sêneca observava, com base em exemplos que testemunhou pessoalmente em Roma, que heranças recebidas sem preparo adequado frequentemente desapareciam de forma surpreendentemente rápida, precisamente porque quem recebia não entendia os princípios que originalmente haviam gerado aquela riqueza. Ensinar esses princípios, portanto, era mais valioso do que simplesmente transferir os resultados desses princípios sem o conhecimento correspondente. Se inscreve no canal. Se você concorda que educação financeira vale mais do que qualquer herança recebida sem preparo. Número 9. Sêneca sabia que comparação constante é a raiz da insatisfação financeira. Sêneca escreveu extensamente sobre como a comparação constante com outras pessoas mais ricas era a verdadeira origem da sensação de pobreza, independentemente da quantidade real de recursos que alguém possuía. Ele observava que sempre haveria alguém com mais posses, mais propriedades, mais reconhecimento, e que essa busca infinita de comparação garantia insatisfação permanente, não importava quanto se acumulasse ao longo da vida. Esse segredo continua extremamente relevante, talvez ainda mais hoje do que na época de Sêneca, considerando a exposição constante à vida financeira alheia através de redes sociais e comparações públicas. Pessoas financeiramente satisfeitas praticam deliberadamente a desconexão dessa comparação constante, focando exclusivamente no próprio progresso e nos próprios objetivos, sem medir sucesso através da régua alheia. A prática recomendada aqui é reconhecer regularmente o próprio progresso ao longo do tempo, comparando sua situação atual apenas com sua própria situação passada, nunca com a situação de outras pessoas, cujas circunstâncias, ponto de partida e desafios são completamente diferentes dos seus. Esse único ajuste de perspectiva, praticado com consistência, elimina grande parte da insatisfação financeira que a maioria das pessoas carrega desnecessariamente. Sêneca ia além ao apontar que a comparação constante não apenas gerava insatisfação, mas frequentemente levava a decisões financeiras irracionais. Pessoas que gastavam além de suas possibilidades reais ou assumiam riscos desnecessários, exatamente para tentar alcançar ou superar o padrão de vida percebido de outras pessoas ao redor. Essa comparação, segundo ele, transformava decisões que deveriam ser racionais e ponderadas em reações emocionais movidas puramente por inveja ou insegurança social. A cura estoica para esse padrão, segundo Sêneca, envolvia cultivar deliberadamente gratidão pelo que já se possui, ao mesmo tempo em que se mantém ambição saudável por crescimento futuro. Essas duas coisas não são contraditórias. É perfeitamente possível reconhecer valor no presente enquanto se trabalha ativamente por mais no futuro, desde que a motivação venha de propósito interno e não da comparação constante com a vida financeira de terceiros.
Um detalhe importante que Sêneca destacava é que a comparação nunca tem um ponto final natural. Mesmo pessoas extremamente ricas, segundo suas próprias observações da aristocracia romana, continuavam se comparando a quem tinha ainda mais, em uma espiral sem fim que nenhuma quantidade de riqueza conseguia interromper. Isso prova que o problema nunca foi a quantidade insuficiente de dinheiro, mas o próprio hábito mental de medir valor pessoal através da comparação externa. Um hábito que só pode ser resolvido internamente, através de disciplina mental, nunca através de mais acúmulo material. Comenta aqui embaixo, qual comparação financeira você mais precisa parar de fazer a partir de hoje? Número 10. Sêneca sabia que riqueza verdadeira é a que sobrevive à perda de tudo o mais. O 10º e último segredo de Sêneca é talvez o mais profundo de todos. Ele definia riqueza verdadeira não pelo valor material acumulado, mas pela capacidade interna que permanece mesmo depois de perder tudo externamente. Sêneca vivenciou exatamente isso. Perdeu fortuna, posição, e chegou a enfrentar a possibilidade de perder a própria vida por decreto imperial. E mesmo assim, sua clareza filosófica e sua capacidade de raciocínio permaneceram completamente intactas até o fim. Esse segredo final resume todos os anteriores. Toda a disciplina financeira, toda a simplicidade voluntária, toda a educação acumulada, todo o controle emocional desenvolvido ao longo da vida, constrói exatamente esse tipo de riqueza interna que nenhuma circunstância externa consegue tocar. Essa é a riqueza que realmente importa, segundo Sêneca. Não porque o dinheiro seja desprezível, mas porque apenas essa riqueza interna garante que, independentemente do que aconteça externamente, a pessoa permaneça inteira, capaz e livre. Construir riqueza material seguindo os princípios estoicos sem nunca perder de vista essa riqueza interna mais profunda é exatamente o equilíbrio que Sêneca buscou e ensinou ao longo de toda a sua vida. E é esse mesmo equilíbrio que continua disponível para qualquer pessoa disposta a praticá-lo hoje, 2000 anos depois. É importante notar que Sêneca nunca defendeu que dinheiro fosse irrelevante ou que a busca por riqueza material fosse indigna. Pelo contrário, ele reconhecia abertamente que a riqueza, quando bem administrada, permitia uma vida mais confortável, mais generosa com os outros e com mais oportunidades reais de impacto positivo. O que ele rejeitava era a inversão de prioridades, permitir que a riqueza material se tornasse o objetivo final, em vez de uma ferramenta a serviço de uma vida bem vivida, guiada por virtude, clareza e propósito genuíno. Esse é, no fundo, o segredo que une todos os outros 9. Riqueza material e riqueza interna não são opostas e não competem uma com a outra. Construídas juntas, com disciplina e intenção, elas se reforçam mutuamente, criando exatamente o tipo de vida estável, próspera e livre que Sêneca buscou construir para si mesmo, e que continua sendo um objetivo perfeitamente alcançável para quem estiver disposto a aplicar esses mesmos princípios hoje. Vale lembrar que Sêneca chegou a enfrentar, ao final da vida, uma ordem de execução vinda do próprio imperador que ele havia ajudado a educar. Diante dessa circunstância extrema, ele manteve exatamente a mesma serenidade que havia ensinado a vida inteira, organizando seus últimos assuntos com calma e clareza, sem desespero. Esse episódio final é talvez a prova mais contundente de que a riqueza interna que ele tanto valorizava não era apenas teoria filosófica, era algo que ele genuinamente possuía e que nenhuma circunstância externa, por mais extrema que fosse, conseguiu abalar. Escreve Sêneca sabia se esse último segredo mudou a forma como você pensa sobre o que realmente significa ser rico. Chegamos ao final dos 10 segredos financeiros de Sêneca.
Revisando rapidamente, riqueza sem controle é ansiedade disfarçada. O luxo verdadeiro é não precisar dele. Perder dinheiro revela caráter. Tempo perdido é a única perda irreversível. Dívida é liberdade emprestada. Riqueza mostrada atrai problemas. Pressa é inimiga de boas decisões. Educação vale mais que herança. Comparação constante gera insatisfação permanente. E riqueza verdadeira é a que sobrevive à perda de tudo o mais. Sêneca não era um filósofo distante, teorizando sobre dinheiro sem nunca tê-lo administrado de verdade. Ele viveu essas lições na prática, através de fortuna construída, perdida e reconstruída novamente, sempre mantendo a mesma clareza interna ao longo de todas essas mudanças externas. Essa é exatamente a combinação que ele deixou como legado: ambição financeira real, guiada por disciplina e clareza filosófica, sem nunca permitir que o dinheiro se tornasse dono de quem o possui. Se você chegou até aqui, já tem em mãos 10 princípios que resistiram a 2000 anos de história, aplicados por alguém que viveu tanto a fortuna extrema quanto a perda extrema, e que soube extrair sabedoria real de ambas as experiências. Nenhum desses segredos exige sorte, conexões privilegiadas ou circunstâncias externas especiais. Todos eles dependem exclusivamente de disciplina interna, exatamente o tipo de recurso que está completamente sob seu controle, independentemente de onde você começa essa jornada hoje. O convite que fica desse vídeo não é para memorizar esses 10 segredos e esquecê-los logo depois. É para escolher, a partir de hoje, ao menos um deles e começar a aplicá-lo de forma consciente na sua própria vida financeira. Talvez seja revisar sua relação com dívidas. Talvez seja praticar simplicidade voluntária pela primeira vez. Talvez seja simplesmente parar de comparar sua trajetória com a de outras pessoas. Qualquer um desses pontos de partida, praticado com consistência real, já começa a construir exatamente o tipo de riqueza duradoura que Sêneca descreveu ao longo de toda a sua vida. 2000 anos separam Sêneca de qualquer pessoa assistindo a este vídeo hoje. E ainda assim, cada um desses 10 segredos permanece tão aplicável agora quanto era em Roma. Isso por si só já diz muito sobre a diferença entre modismos financeiros passageiros e princípios verdadeiramente atemporais. Modismos vêm e vão a cada nova geração. Princípios como esses, testados por 2 milênios de história humana, continuam de pé, prontos para serem aplicados por qualquer pessoa disposta a levar a disciplina a sério. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora, escreve nos comentários "Sêneca sabia" e compartilha com alguém que precisa entender esses segredos financeiros de verdade. Se inscreve no canal para continuar essa jornada de filosofia estoica aplicada à vida real. Até o próximo vídeo. Permaneça estoico e permaneça construindo.